Bem-vindo a mais um bate-papo. Sou o Leandro Veloso, sou sócio da Inove Contabilidade e temos o prazer aqui de receber o contador Francisco Monteiro, que irá tirar nossas dúvidas a respeito de um assunto muito sério, que muitas entidades não prestam atenção, não estão nem aí, na verdade, para esses tipos de obrigações com o governo. Então iremos discutir um pouco aqui sobre os aspectos tributários de uma entidade do terceiro setor. Então já vou abrir aqui nesse bate-papo perguntando a ele o que é esse termo terceiro setor. Bom dia, Leandro. Bom, pessoal, é um termo que as pessoas se fala muito e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque não há uma compreensão que nós temos uma divisão de setores na nossa economia, no nosso país. Mas é de uma forma bem simples e direta, nós entendermos um pouco melhor e até mesmo para entendermos a inter-relação desses setores. Nós temos o primeiro setor como algo do governo, é especificamente aquilo que é público, que é gerido por aqueles que são eleitos pelo povo, que tem as suas leis que normatizam como ele vai fazer, aplicar aquilo que é arrecadado do povo de volta para o povo. E temos o segundo setor, que é conhecido como setor privado, no meio popular mesmo, mas uma definição mais direta seria que é o setor onde tem fins lucrativos, né? As pessoas podem criar livremente suas empresas, seus negócios, com a ideia de alcançar lucros e distribuir esse lucro entre os seus sócios. Já o terceiro setor, ele vem ser um setor privado, né? É interessante que muitas pessoas não entendem, talvez nunca prestaram atenção muito nisso, que terceiro setor não pertence ao governo, ele é um setor privado. São pessoas, são entidades sem fins lucrativos, no sentido de que elas têm que alcançar algum lucro para que possam continuar reinvestindo nelas mesmas. Mas o seu alvo, que diferencia do segundo setor, do mesmo setor privado, é que ela não vai dividir lucros entre os seus associados, que é o termo que nós usamos para as entidades que compõem esse setor. E a inter-relação desses setores é que o terceiro setor, nós gostamos de dizer que ele é o braço do primeiro setor chegando mais próximo do povo. O primeiro setor, o governo, ele tem a obrigação de lei de educação, saúde e de atender a todos de uma forma universal no nosso país. O Brasil, a Constituição Federal de 88, determina assim. Então, já que ele não consegue alcançar todo mundo, é o terceiro setor que, de acordo com a lei, tem seus direitos e suas obrigações, consegue alcançar, levar o trabalho do governo até esse povo. E as pessoas precisam entender muito bem esse papel para que possam entender que o terceiro setor não são pessoas que querem tirar vantagens, são pessoas que complementam a ação do governo, sem ter a ingerência ou a liderança do governo entre elas. E ao mesmo tempo ele pode se relacionar com o segundo setor, porque o segundo setor, como um ramo privado, ele tem o interesse de ter um bom nome, de ser bem visto, como dizemos no bem popular, de que as pessoas possam entender que aquela empresa se preocupa com o bem-estar da comunidade que está inserida. Temos regras de regulamentação e regras de estabelecimento de empresas de boa convivência. Então, já que eles querem ter uma boa relação, eles podem se associar, apoiar, incentivarem de forma legal essas entidades que compõem o terceiro setor para que possa levar benfeitorias, levar serviços para as pessoas que eles não alcançam. E muitas empresas, muitas pessoas do segundo setor, do setor privado, fazem um trabalho e criam nas suas próprias empresas órgãos específicos que atendem de forma filantrópica a sociedade onde eles estão inseridos. Então, basicamente, nós temos essa definição. Terceiro setor não é governamental, no sentido de que não é o governo, não é o poder público, não é o privado no sentido de arrecadar dinheiro, gerar lucro e dividir para quem faz parte daquela entidade, mas é um setor privado que vai alcançar a sociedade quando esses dois setores não conseguem alcançar. Então, um objetivo que muita gente chega para abrir uma entidade do terceiro setor é perguntando como ganhar dinheiro com esse terceiro setor. Então, como você explicou aí, o terceiro setor não destina lucro para ninguém, mas também ele pode receber, o dirigente pode receber a remuneração com a lei, permite fazer isso? Boa, excelente pergunta. Tem muito isso. Ao mesmo tempo que as pessoas não entendem esse setor,
Ao mesmo tempo, nós vivemos no nosso país há muitos anos o ataque às ONGs, né? As organizações não governamentais, e o povo coloca todo mundo dentro de uma mesma sigla sem entender o significado da palavra, e acham que todo mundo que faz parte desse setor são pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, que querem tirar alguma vantagem do governo ou de empresas privadas no geral. Mas essas pessoas têm que entender que nesse setor, primeiramente, você tem muito trabalho. Muitas vezes as entidades nascem de uma boa ideia. Nós somos abordados por pessoal, olha, eu quero fazer um sopão para as pessoas. Então elas começam a fazer um sopão e daí, eita, alguém me disse que eu posso criar uma associação desse meu trabalho, dessa minha ideia, desse amor próprio pelo outro. E como é que eu posso fazer isso? Aí depois alguém diz, poxa, eu queria ganhar dinheiro fazendo uma associação. Como vou ganhar esse dinheiro fácil? Não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, a lei hoje estabelece que eu posso, sim, remunerar os dirigentes que se dedicam à administração daquela entidade. E notem, não é nada solto, não é porque alguém quer que seja feito assim. A entidade do terceiro setor, como no setor privado, ela tem seus estatutos, tem seu registro oficial no governo, então ela tem regras de funcionamento. Toda a lei brasileira, ela também rege ao terceiro setor. Então, toda entidade, que são associações e fundações que compõem o terceiro setor, elas obedecem rigorosamente à lei. Isso é o ponto básico. Eu tenho que estar de acordo com a lei para poder usufruir benefícios e poder estar cumprindo o propósito que eu queria, como entidade do terceiro setor, que é atender a sociedade. Até porque se deixássemos só para quem tivesse muito dinheiro fazer esse terceiro setor, esse bem público, porque aí eles teriam condições de não receber, não ser remunerado pela essa atividade. Então limitaria muita gente aí que tem vontade, tem amor ao próximo, de prestar esse serviço, porque não teria como sobreviver. Porque sabemos que algumas entidades demandam muito trabalho. Então com esse trabalho a pessoa não conseguiria fazer o trabalho paralelo para ter a sua renda. Então teria renda no terceiro setor, mas mesmo assim o objetivo principal é ajudar as pessoas. Então seria aí, por isso também é lógico alguém receber, o dirigente receber um valor, claro, como o Francisco alertou aqui, um valor lógico, um valor que seja justo para desenvolver aquela atividade, e não um valor também muito alto, que chama a atenção, claramente desviando os recursos e doações para o benefício desse dirigente, né? Então aí a lei, o governo está aí para fiscalizar esses casos, né? Bem colocado, Leandro. E aproveitando esse assunto que você levantou, é importante falarmos uma coisa. Nós falamos muito sobre a necessidade de termos pessoas especializadas, pessoas técnicas para cada função. Então, uma entidade, como nós colocamos na definição lá de setores, ela também é um órgão todo formado dentro da lei e que exige a mesma forma de administrar de uma empresa do segundo setor. Então, se eu estou preocupado em atender a sociedade onde eu estou incluso, eu tenho que me preocupar em estar bem organizado. Então, eu vou ter os profissionais corretos. Por exemplo, nós temos entidades do setor da assistência social. Nós temos lá de acolhimento de crianças judiciadas que precisam de que alguém esteja lá cuidando dessas crianças. Então, quem eu vou colocar lá? Se eu tenho necessidade de trabalho de saúde, eu vou colocar um médico, eu vou colocar um enfermeiro. Se eu quero que aquela entidade seja bem administrada, que aquelas crianças sejam bem cuidadas, que tudo que elas precisam é demandado pela pessoa jurídica que mandou elas, ou pela instituição do setor público que me mandou, através de um juiz, eu tenho que estar ciente, poxa, quem vai gerir isso? Vai vir recursos. Eu vou fazer parcerias com empresas privadas. Vai vir destinações públicas. Esse dinheiro vai ficar na mão de alguém que não sabe gerir? Não. Eu tenho que ter alguém competente na área. Então, se exige que tenha alguém competente, não é estranho eu pensar que eu vou colocar alguém com perfil técnico naquelas funções. E para esse perfil técnico, se exige a remuneração. Ah, mas alguém poderia doar. Alguém às vezes se pega como exemplo. Nós tínhamos no Brasil um grande empresário que durante muito tempo da sua vida dedicava muitas horas para gerir uma entidade filantrópica no Brasil e as suas empresas ele dava poucas horas. Só que isso é um caso único. Essa pessoa era milionária
e a sua empresa continuava existindo sob o comando, ele repassou o comando da empresa para outras pessoas, para separar o seu tempo numa idade que ele achou própria para administrar simplesmente filantrópica. Mas isso não diz que é errado, já que a lei permite. Claro, eu vou me preocupar com a remuneração. Eu não posso, terceiro setor, ótimo, então aqui tem muito dinheiro, que não é a realidade. Falta dinheiro, né? Há uma escassez de recursos. Mas, eu vou criar uma entidade, pode remunerar, porque alguém pode pensar assim. Eu vou criar uma entidade, existe benefícios fiscais, existe contrapartida do governo, existe contrapartida do setor privado, do segundo setor, então eu vou criar uma entidade. Aí eu crio uma entidade e eu estabeleço para mim uma remuneração. Então, eu vou ser o administrador dessa entidade e vou estabelecer que eu vou ganhar 20 mil reais. Opa, vamos lá. Calma. Quando se fala em remuneração de dirigentes, de entidade do terceiro setor, essa composição tem tudo que você imagina em uma empresa. Você tem um estatuto, você tem um corpo de dirigentes, você tem um conselho de administração, muitas vezes, você tem uma assembleia, que é uma associação, ou uma fundação. Na fundação eu tenho o conselho de administração, que vai determinar o passo a passo. Na associação eu tenho esse conselho de pessoas, essa reunião de associados que vai definir aquilo. Então o estabelecimento de remuneração não depende da pessoa que teve a ideia de criar e de fundar aquela entidade. É estabelecido por todos e respeitado os critérios normais. O mercado que eu estou inserido, a comunidade que eu estou inserido, quanto é que ela remunera o administrador? Vamos supor, se ela remunera em 5 mil reais, por que que eu, como entidade, vou pagar 20 mil? Qual é o meu objetivo? Então, nós temos que pensar também, no terceiro setor mais ainda, já que nós temos esse olhar popular, que muitas vezes confunde, que só vai para o terceiro setor as pessoas que querem vida fácil, que querem lucrar com facilidade. Nós temos que nos preocupar em estabelecer, em andarmos dentro de um padrão ético. Não só legal, mas ético. Poxa, se onde eu estou, o bairro que a minha situação está inserida, a comunidade carente que ela está inserida, as pessoas têm uma realidade, eu tenho que me enquadrar nessa realidade, respeitando a qualificação técnica dessa pessoa, encontrando o meio termo para que a associação seja bem assistida, a remuneração seja adequada ao profissional e que a entidade, a comunidade possa se sentir assistida e veja que tudo é transparente, que é uma regra máxima do setor. Tem que ser transparente. Até aproveitando para já no início, as pessoas entenderem, sempre que se fala terceiro setor, se fala, é o dinheiro, é o governo jogando dinheiro fora. Pessoal, nós temos entidades sérias no Brasil que mostram que para cada R$1 oriundo de qualquer benefício fiscal para a entidade do terceiro setor, o retorno para a sociedade chega em torno de R$7. São 700%. Então, o trabalho que é feito é muito maior daquilo que é dado. De uma forma bem simplória, a gente poderia dizer, poxa, o governo está gastando R$1, investindo R$1, para alguém fazer 7 vezes um trabalho que ele não conseguiria fazer. Você não acha isso uma ótima forma de investimento governamental? Ao meu ver, sim. O governo está ampliando a sua atenção à sociedade na qual ele é obrigado a fazer. Então nós temos municípios no Brasil que vivem basicamente, do apoio e do trabalho de entidades do terceiro setor. Seja na saúde, seja na educação, seja em assistência social. Vivem basicamente nisso. Se você tirar essas entidades de lá, você vai ver um caos naquele local. Certo. Você entrou aí no ponto de o que o governo deixa de arrecadar com essas entidades, os benefícios que ele dá. Então, o que seria esse benefício que o governo deixa claro na lei para essas empresas, essas entidades, na verdade, do terceiro setor? Boa. Ótima pergunta. Já que falamos de remuneração de dirigentes, de onde vêm os recursos para que essas entidades possam subsistir? Além das doações diretas que elas recebem de seus associados e da comunidade em geral,
já que elas fazem um trabalho e fazem a sua divulgação. A nossa Constituição, e bem antes de 88, ela já estabelece que o governo é vetado. Então não tem a incidência da cobrança desse imposto, não gera essa obrigação de recolhimento. A imunidade, que nós chamamos, é um termo que se usa muito. O que é imune? A pessoa não... então a pessoa não vai pagar. Não é que ela não vai pagar. A imunidade garante, por causa do exercício do que ela faz, que ela não seja tributada. Templos de qualquer culto, notem bem, templos de qualquer culto. Não é igreja evangélica só. Não é igreja católica só. São templos de qualquer culto. E entidades sem fins lucrativos, que não distribuem lucros para os seus associados. E aí vai. Tanto ele é proibido de tributar sobre renda, sobre patrimônio, sobre serviços, tanto no atendimento à educação, à saúde que nós colocamos, tem isso. E temos a isenção. Temos a imunidade, que temos a regra federal, que é a Constituição Federal de 88, que vem normatizando isso. Temos um Código Tributário Nacional, que poucas pessoas conhecem, né? O famoso CTN, tem lá as regras e tem lá as condições para que se possa ser beneficiado por isso. Note, pessoal, você não cria uma instituição do terceiro setor para ganhar benefícios. É a razão de existir dela, é o trabalho dela que lhe garante que aquilo que ela faz para a sociedade tenha um retorno, tenha um apoio governamental com esses benefícios. Então, temos as isenções. Aí, as isenções são coisas que você tem a obrigação de recolher esse tributo, mas, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal, os governos decidem, por um espaço de tempo, por um projeto, ou por algo que ele queira atacar naquele momento, isentar daquela cobrança. É diferente da imunidade. A imunidade é sobre os impostos estabelecidos, regra geral, bens, serviços e patrimônio. Mas as isenções elas podem ser aumentadas o seu alcance, só que a diferença é a imunidade, ela está lá estabelecida, não se pode perdê-la por um momento ou por uma lei que não seja uma lei constitucional. Mas a isenção ela já é criada com limitações. Então cada estado, cada ente federativo tem isenções específicas. No nosso caso, que nós vamos abordar aqui no curso presencial, no dia 7 de dezembro, temos os casos específicos do estado de Pernambuco e temos o caso específico da Prefeitura Municipal do Recife. Então nós vamos estar trabalhando dentro desses dois códigos tributários e juntamente com o Código Tributário Nacional, que é a regra máxima para tudo isso. Então a imunidade e a isenção. E temos outros incentivos, depende de cada entidade, de cada ramo que está estabelecida. Então aí tem uma separação, né? Uma distinção aí nas entidades do terceiro setor, que algumas seriam imunes e outras teriam isenção. Qual seriam esses tipos de entidades que estariam em cada grupo? Bom, nós temos uma regra geral da imunidade, nós temos lá tendo qualquer culto e as entidades dentro desse ramo de saúde, educação e assistência social. Essas são imunes, está estabelecido. A isenção ela pode ir para todos os outros que não se enquadrem nesse que foi citado pelo artigo 150 da Constituição Federal de 88. E essas isenções, elas estão a cabo das assembleias e das suas câmaras de vereadores de cada localidade. Não há uma limitação e não há uma obrigação dessa isenção. A imunidade para essas é um direito adquirido e estabelecido. A isenção, ela pode estender para todos os outros. Depende de cada ente federativo. Entendi. Caso prático, você citou o exemplo no início aí de uma pessoa que quer fornecer refeição. Ela se enquadraria em qual desses? Na imunidade ou na isenção? Aí ela vai mais para um caso de isenção. Porque como é que ela vai qualificar isso? A pergunta é, ela se enquadra em educação? Ela se enquadra em saúde? Ela se enquadra em social? Aí você vai ter que fazer esse link, né? E uma coisa que as pessoas acho que conhecem pouco. Nesse campo do setor, nós temos uma diversidade de possibilidades de crescimento e conhecimento. E um deles é estatutos. A forma que você faz o estatuto, que é a forma para constituir a constituição de uma empresa, é a mesma coisa para o terceiro setor. Há um estatuto, pessoal. Existe a regra geral de como que vai funcionar. Então, como eu vou criar?
E qual realmente é o seu real objetivo com aquele sopão? Você quer alcançar o que com aquilo? Porque às vezes é o seguinte, pessoal, olha, nós temos que entender. Temos que amar o próximo. Temos que ter boas intenções. Isso é uma obrigação nossa como ser humano para começar a história. E nem tudo que nós fazemos para o próximo tem que virar uma entidade registrada no terceiro setor. Não é? É daí que nós quebramos essa... É uma forma de quebrar essa busca das pessoas mal intencionadas ao prestarem uma boa ação. Porque quando alguém chega para você e pergunta como é que eu faço para ganhar dinheiro no terceiro setor, essa pessoa está mal intencionada. Terceiro setor não é para quem está desempregado. É para quem está muito ocupado. Isso é bem claro de ser colocado. Ah, eu estou desempregado, tive uma ideia. No lugar de eu ir empreender em alguma coisa, eu vou criar uma entidade do setor. Porque alguém já me disse que tem imunidade, tem isenções, eu posso alcançar incentivos fiscais de vários projetos, dependendo do ramo que eu vou desempenhar. Então é uma coisa boa. Eu vejo aí pastores muito ricos. Então é um negócio que dá certo. Aí você se aventura fazendo isso. Qual era a sua intenção? A ideia original do terceiro setor, que é você alcançar onde o governo não alcança, atender a sociedade naquilo que é essencial, saúde, educação, ciência social e os templos de qualquer culto. A sua ideia é de lucrar, tanto no aspecto tributário como no controle do terceiro setor, é que existe regras específicas, normatizadas, para você ter direito e conservar o direito a isso. As obrigações não cessam. O que não vai acontecer é que, em alguns casos, pela imunidade, você não vai ter o desembolso financeiro. E pela isenção em alguns aspectos também. Só que os trabalhos são iguais. Note, na definição lá que nós temos dos setores, o segundo setor é setor privado com fins lucrativos, com fim de distribuir lucros para os seus sócios. Terceiro setor, ramo privado, mas sem fins lucrativos. Lá não diz, sem obrigações. Ficou claro então que a obtenção desses recursos é isenta ou imune. Mas aí a destinação desses recursos, por exemplo, o dirigente que a gente comentou logo no início, que ele faz jus a receber uma remuneração sobre aquele trabalho dele, a entidade paga tributos ou contribuições em cima desse remuneração aos dirigentes? Boa. Ela tem a obrigatoriedade, né? Nós colocamos as declarações acessórias contábeis, ela tem que fazer, está lá, é uma regra, é uma exigência para a conservação desses direitos, mas alguns tipos, certo? Você tem alguns títulos, né, no terceiro setor, dados pela lei, que você vai chegar ao ponto de, por exemplo, não recolher INSS patronal, que é um caso específico, que para você alcançar você demanda um bom tempo, que é o caso do SEBAS. SEBAS, muitas entidades possuem, mas só que existe um requisito mínimo para ela poder pleitear, para poder pedir para participar. E leva a um processo prolongado que vai dar direito a você. Esse ponto tem. No restante, é uma obrigação normal. E outra, pessoal, naquilo que você vai descontar do funcionário, reconhecimento voluntário tem que ser reconhecido. Então, todo mundo que compõe a entidade, ele tem um reconhecimento. Uns têm pagamentos, outros não têm pagamentos financeiros. Mas as obrigações com o empregado, a maioria, excluindo quem já é SEBAS e outros títulos que você pode alcançar, tem essas isenções. Você não recolhe. Mas aquilo que você recolhe do funcionário, a parte patronal você não recolhe ao governo. Mas aquilo que você recolhe do colaborador, você repassa para o governo. Se não passar, meu amigo, tem pena. Então aí o funcionário de uma entidade dessa tem todos os direitos igual ao do segundo setor, que seria as empresas privadas, com fins lucrativos. Todos os direitos, né? Nós trocamos os nomes, por exemplo, a gente chama de uns chamam de colaborador, outros chamam de associados, outros chamam de pessoas que compõem a entidade. Se há uma discussão para tentar separar, não é funcionário. É funcionário. Se ele é registrado como manda a lei, se ele presta um serviço para aquela entidade, ele não é voluntário.
ele não é um sócio voluntário daquilo? Se ele está lá registrado, se ele integra os requisitos obrigatórios da relação de emprego, ele é um funcionário. Então ele tem todos os direitos que uma pessoa tem se entrasse em uma empresa do ramo privado ou do setor público. Então alguém que vai na entidade dessa, trabalha e recebe o valor sem estar com a carteira assinada, então aí é um crime contra o governo. É um crime contra um governo e é muito triste. Nós sabemos que existe essa realidade, né? E nós estamos dizendo para o governo, fiscalize, porque a melhor forma de preservar junto à sociedade o bom trabalho é você ter uma fiscalização melhor naqueles que não desempenham o trabalho que é obrigatório. Então aí a gente decorreu um pouco sobre o conceito, sobre a questão de remuneração, de funcionários, como seriam as obrigações fiscais perante o fisco para comprovar a atividade e comprovar que essa entidade está exercendo de forma lícita sobre todas as suas atividades. Bom, o artigo 14 do CTN ele é bem claro lá que você tem que manter todos os livros, né, contábeis obrigatórios para isso. A ideia é, artigo 14 do CTN é bem claro. O que uma empresa faz? Os livros que ela tem de obrigação lá. É a mesma coisa. Não, entidades do setor, cada vez mais, elas estão se profissionalizando. Se eu uso o argumento, e a lei hoje me dá, de remunerar os meus dirigentes, e como eu coloquei, é baseado no perfil técnico, na necessidade de ter alguém do ramo, de cada ramo específico para a entidade, então eu tenho que saber também que as obrigações para essa regulamentação são os mesmos, que eu tenho que cumprir como empresa do setor privado, como setor público. Entendi. Então aí um alerta para as entidades do terceiro setor que devem escriturar seus livros e também prestar e enviar as declarações acessórias para o governo e tudo que está sendo executado na entidade. Com certeza, com os mesmos prazos, não muda prazo nenhum, com as mesmas regras, né? A Receita Federal quer as mesmas prestações de contas. E isso, pessoal, é a condição básica para que você conserve o direito adquirido, certo? Pela criação, pelo seu propósito. Ah, eu criei uma entidade do setor. O que eu devo fazer? Bom, eu me enquadro na imunidade, eu vou requerer essa imunidade. Muitas vezes, a gente analisando as coisas, pronto, essa semana mesmo, conversando com uma pessoa de uma entidade da assistência social, eu a questionei. A sua entidade, e ela tem SEBAS, vocês pagam IPVA dos veículos registrados na entidade? Pagamos e pagamos muito caro. E eu questionei, por que vocês pagam? E isso é um alerta. Ela paga uma pessoa, um profissional especializado para fazer o seu trabalho nessa área de contabilidade. E por que essa pessoa continua pagando? Como? Mas todo mundo paga? Calma, pessoal. Quando a entidade não paga, porque ela tem imunidade, quer dizer que a sua receita vai aumentar. É o que nós chamamos de receita indireta. Se eu não pago o imposto, aquilo volta para mim. Como eu não posso, e é proibido, é dado por lei, distribuir esse lucro, essa receita entre os sócios, eu vou reinvestir naquilo que eu faço. Então, para uma entidade da área de educação, significa mais bolsas. Para uma entidade da área de saúde, significa mais atendimentos médicos. Para uma entidade social, significa um atendimento ao maior número de crianças que necessitam daquela ajuda. Mas você citou essas entidades, mas a lei diz lá que templos de qualquer culto são imunes. E o que eles fazem de bom para a sociedade? Né? A gente vê na saúde e na educação social, mas eles fazem um trabalho muito grande para a sociedade. Quando eles desempenham o trabalho social no meio que estão envolvidos, veja os números que eles trazem em relação a menor violência, famílias com cuidado melhor. E muitos templos levam para seus locais serviços sociais na área de assistência médica,
e serviços de educação, porque tem entidades que mantêm escolas da mesma forma. Então, encerrando esse vídeo, queremos agradecer ao contador Francisco Monteiro aí por essa clara exposição desse assunto. Também espero que vocês sigam nossas redes sociais para receber os próximos vídeos e até mais.